Bom, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez. De volta aqui no rumo aos 2000 de tática no Chess Tempo. Vamos para os nossos dois problemas de hoje. E o que é que temos aqui? Ele não ameaçou nada. Eu estou ameaçando checkmate. Eu posso avançar o peão, expulsando o cavalo. Qual dos dois peões, né? Esse a dama toma, então seria esse. Ele não pode tirar o cavalo, senão leva mate com dama E7. Parece ser C4. Por que não é C4? Vamos lá. C4 ele faz E5. Eu tomo a dama, ele toma minha dama, eu pego o cavalo. Ah, igualdade material. Não é C4. Torre por D7. Eu ameaço mate com torre por D8. E também parece que eu estou ameaçando umas coisinhas aqui com torre E7, cheque, né? Parece muito que isso é mate. E se não for, se aproxima bastante, porque depois de rei F8 eu tenho torre D7, cheque. E depois estou descendo a torre para D8, dando mate, né? Torre por D7. Torre por D7. Torre B8, cheque. Torre D8. E eu tomo com mate. É simples assim esse problema? Não tá fácil demais não. A dúvida inicial de ser C4 eu acho que fica resolvida, né? C4 ele faz o simples E5. E aí se eu tomo o cavalo, ele toma minha dama, eu tomo a dama dele. E pronto, né? Ele vai poder tomar o meu peão. Provavelmente ele toma de C. Mas torre por D7 parece muito bom, né? Torre por D7, se ele fizer o mesmo E5, ele leva mate com torre por D8. Torre por D7. Ele evita o mate com dama F6. E ele de fato está evitando o mate, né? Se eu tomar a torre, ele toma a torre com a dama. Aí eu cravo a dama. Ah, eu ganho a dama dele. Torre por D7. Dama F6. Torre por D8. Dama por D8. Torre B8. Ganha a dama. E provavelmente vai perder a torre. Lá do outro lado vai ficar com uma dama. Uma dama e um bispo contra um cavalo. Tá fácil ganhar, né?
Se eu tomar o bispo, ele faz roca, eu tomo a torre. Ganhei uma torre. Anderson, olha só. Se eu tomar o bispo, ele toma a torre de B1, cheque. Eu subo. Eu subo o rei para F2. E aí, dama C2, cheque. Rei G. Rei G3, ele não tem cheque. Eu tô ameaçando isso. E ele vai poder tomar a minha torre. Com a torre. E não tá correndo risco nenhum. Inclusive nem cheque eu tenho mais, porque ele pode me dar cheque com o meu rei em F2, com rainha em B2, né? Dama B2. Defende o cheque em B8, que não faria nada também, né? Então parece que essa não é uma boa. Talvez torre B8 direto. Ele roca. Ele roca. Eu tomo a torre. Torre por D8. Aí torre por D8. Parece que ele tá levando o mate fileiro do fundo, né? Se eu fizer torre B8 de novo, ele não toma. Ele... e ele faz o que então? Ele faz o que? Tá, é isso mesmo. É torre B8, ele roca, eu tomo, ele toma, torre B8 de novo, e ele vai colocar essa torre aonde? Que está sendo atacada. Ele faz dama B, dama F6. Mas aí eu faço dama F8, cheque, ele toma de torre e eu tomo a torre dele com a minha torre, dando checkmate. Interessante, interessante. Eu acho que é torre B8, hein? Torre B8, se ele defende com o bispo. Se ele defende com o bispo, fazendo bispo C8, eu tomo o peão de C6 com a dama. Cheque. Se ele subir o bispo. Se ele subir o bispo, eu tomo a torre, cheque. Aí leva mate, né? Cheque, ele é forçado a tomar e a torre entra em B8, cheque mate, né? Porque o bispo está cravado. Cheque mate. Esse bispo aqui é um monstro, ele está tirando as casas de fuga do rei. Eu acho que é isso, a torre B8. Olha só, vimos algumas linhas promissoras, concluímos que não dava certo, e aí encontramos uma outra linha. É assim que se faz tático, né? Parece ser o certo, não sei se é, mas eu estou acreditando que seja. Torre B8, ele faz o dama F6 direto. E aí dama F6... Dama F6, eu tomo a torre e ele toma de dama. Aí eu faço, certo? Torre B8, dama F6. Eu tomo a torre, ele toma de dama.
Aí eu ganho a dama dele. Torre B8, roque, torre por. Torre por B8, né? Aí ele, torre por B8. Eu faço torre B8. Ele faz dama F6. Aí eu faço dama F8, cheque, torre por F8 e torre por F8, checkmate. Eu não tô vendo escapatória para ele não. Torre B8, bispo C8. Por que não torre C8, né? Torre C8, ele toma de bispo. Aí dama por C6, cheque. Se ele volta o bispo, torre entra em B8 com mate. Se ele move o rei para D8, dama volta para D6, cheque. Se ele sobe o bispo, a torre entra com mate. Se ele move o rei para E8, eu trago a torre. Torre B8. Torre B8, o bispo está cravado, está atacado, sem defesa. E ele não tem como pôr uma defesa nesse bispo, a não ser que seja com o cavalo. Se o cavalo sai, leva mate. Torre B8. Bispo C8. Ataca a minha dama. Aí, dama por C6. Se ele cobrir de torre, é mate com torre por C8. Se ele cobrir de bispo, aí eu faço torre por D8, cheque, rei por D8 forçado e torre entra em B8, mate. Torre B8, torre B8. Se bispo ou torre forem, tá perdido. Se ele roca, aí torre por D8. Tô ameaçando mate com dama por F8. Ele não pode mover a torre para E8 porque eu posso dar cheque direto, né? Dama F8, cheque, torre por F8 e termina com torre por F8, checkmate. Torre B8, roque, torre por B8. Ele não faz roque. Torre B8, dama F6. Eu acho que é torre B8 mesmo, não tem. Já analisamos o suficiente, né? Vamos torcer para que esteja certo e... Ok, volta até pegando a dama dele, claro, né? Pronto, ganhamos mais uma. Problema de quase 1900 de rating. Deixa eu só ligar o ventilador aqui. Ok. 14 minutos para resolver um problema. Resolvemos bem antes, né? Mas ficamos vendo as variantes. Vamos para o próximo. Mais um tático que envolve damas. E agora tem uma qualidade. Só que ele está me atacando. Parece que ele está, né? O próximo lance dele eu acho que é cavalo G4. Eu posso tomar a torre. Ele faz cavalo G4. E como é que eu defendo? Cavalo G4, ele me dá mate, né? Se eu fizer... eu não posso tomar porque faz cavalo G4 e eu não consigo defender, porque se eu faço F3, ele faz dama H2 e é mate, não tem casa de fuga.
F2 está controlada pelo cavalo, que está em G4, e F1 está controlada pelo bispo aqui. A dama não está presa. Não está presa. Se eu faço F3 direto, impedindo o cavalo de avançar, ele toma meu peão. Ele faz dama por G3. Mas aí eu faço... Opa, peraí. Dama por A8. Cavalo G4. Dama por A6. E o que é que ele ganhou com isso aqui? Porque dama H2 cheque, rei F1, dama H1 cheque, rei F2, dama por G2, aí eu posso pôr a torre em F1. E eu tô todo defendido. Me parece que ele vacilou aqui. Dama por A8, bispo F1, ameaça mate em 1, eu tenho que tomar o bispo. Aí ele me dá cheque, eu subo, ele toma meu cavalo, mas além disso ele não tem nada, minha dama tá aqui em A. Ah, ele não toma o cavalo porque eu tenho um peão aqui em D5, tá? Meu cavalo não está protegido pela minha dama. Então acho que é dama por A8, né? Dama por A8, bispo F1. Eu posso ser louco de tomar com a torre? Não faz sentido, né? Tomar com a torre. Toma com a torre, ele faz cavalo G4. Por que tomar com a torre, né? Que coisa. Dama por A8, bispo F1, rei por F1, dama H1 cheque, rei F2, dama por G2, dama por G2, e não tem nada aqui. Posso fazer um torre C6, ameaçando trocar esse cavalo aí. E se ele salta, eu faço torre G6, cheque. Ele toma de peão, e aí eu entro com a dama, né? Cheque. E ele provavelmente vai levar a sequência de mate aqui, né? Provavelmente, porque quando ele sair da fileira eu posso tomar de peão. Quando ele fizer um rei G8, rei G8, aí eu prossigo dando mate, ou dando cheque, né? Dama C8, aí rei, ele já pode ir para um F7, né? Rei F7. E aí se eu tomo peão é cheque, mas ele toma meu peão. Eu não queria isso, mas parece que não tem jeito. Eu acho que o melhor aqui é tomar essa torre mesmo. Não tem por que não tomar a torre, porque eu vou ganhar torre e bispo por um ataque que ele não vai conseguir fazer nada. Torre por A8. Cavalo G4. Bispo. Dama por A6. Dama H2. Rei F1. Dama H1. Cheque. Rei F2. Dama por G2. E ele me dá um tempo para pôr a torre em F1.
defendendo o peão de F2. Tem erro isso aqui. Existe coisa melhor? O peão de G5 controla saltos do cavalo. Meu cavalo está preso. Se eu faço F4, olha só os lances que eu estou pensando. Se eu faço F4, ele faz cavalo G4. F4 não serviu de nada. F3 serve para alguma coisa, mas ele toma um peão de G3. Ele está ameaçando tomar o peão de F3. Eu expus meu rei à toa, né? Eu acho que vou tomar essa torre mesmo. Qual é o problema de tomar essa torre? Não estou vendo nenhum problema de tomar a torre. Torre toma, dama toma, bispo F1, rei por F1, dama H2, rei F2, dama por G2. E eu posso fazer um rei G, um torre G1, né? Torre G1. Torre G1. Ele move a dama de novo. E não tem nada, né? Eu vou me arriscar no dama por A8. Dama por A8. Não tem nada melhor, né? Dama por F6 não faz sentido nenhum também. Dama por F6 cheque. Torre C6 cheque. Dama por F6 cheque. Rei por F6. Torre C6 cheque. Ele volta o rei para G7. Eu tomo o peão. Só ganhei um peão e um cavalo. E não estou ameaçando mais nada também, né? Eu vou fazer o dama por A8. Espero que esteja correto. Dama por A8. Não tem nada. Eu acho que os únicos dois lances dele é cavalo G4 e bispo F1. E ambos eu faço... Aliás, cavalo G4 eu faço dama por A6. E bispo F1 eu faço rei por F1. Esse bispo tá perdido de qualquer jeito, né? Opa, peraí. Dama por A8. Bispo B3. Bispo D3. Bispo D3 é um problema. Dama por A8, bispo D3. E aí se eu tento voltar com a dama, ele faz bispo E4. Rei F1, dama por F1 cheque. Rei E2, dama F3. Eu não quero fazer rei F1 para não empatar por repetição. Então eu sou forçado a fazer um rei D2. Ele faz dama por F2, cheque. E eu posso fazer um torre E2. Depois de torre E2, eu estou ameaçando a dama. Eu estou ameaçando a dama.
E ele vai mover a dama, né? Eu vou entrar nesse final com 2 qualidades a mais. Duas qualidades por um peão. Dama por A8, bispo D3. Eu impeço ele. Eu faço F3. Porque eu tenho que pedir tanto o bispo E4 quanto o cavalo G4. F3, cavalo por H5. Cavalo por H5. Ah, mas nesse momento eu tomo o peão de D5 com a dama. E aí cavalo por G3, apesar de estar meio que ameaçando mate com dama H1, eu tenho rei F2. Ameaça a torre e o bispo e o cavalo, né? E quando ele sai com a dama, eu posso até pensar num torre H1. Não, não posso, ele toma de cavalo, né, Anderson? Eu tomo de cavalo. Tá. Tá. Dama por A8. Bispo D3 eu acho que é o mais preocupante. Mas aí um F3 resolve a parada, né? F3 resolve. Eu acho que eu vou lá. Ok. Fez o bispo D3. E agora, qual o melhor lance de defesa, né? Deve ser o F3. F3. F3, ele toma G3 de dama. Ele toma G3 de dama. Eu faço torre F1. Eu defendo o peão. E se ele tomar minha torre, eu tomo o bispo dele com a outra torre. E estou defendendo tudo. Ele ainda tem um cavalo por H5. Mas depois de dama por D5, eu estou ameaçando trocar as damas com dama E5. Ele tem que defender. Porque se ele permitir as trocas, mesmo que ele tome minha torre, eu vou entrar no final com cavalo a mais. Eu não vejo por que não ser F3. F3, cavalo por H5, dama por D5, cavalo por G3. Cavalo por G3 e eu tô feito aqui, né?
Se eu fizer um lance mais ambicioso, como torre C8, eu tenho dama C8. Dama C8 é fatality, né? Dama C8 ele recua o cavalo. Dama C8, ele recua o cavalo. E aí eu faço torre C7. Ele vem com bispo. Bispo E4. Não. Dama C8, cavalo C7, D7. E depois F3. Por quê? Porque eu tô poupando o meu peão de H5. Ele não pode tomar o peão de dama porque desprotege o cavalo. É dama C8. Olha só. Dama C8. Dama C8. Existe alguma outra coisa que possa ser feita além desses lances? Dama C8. Ele pode avançar o peão. Ele pode fazer G4. Ele faz G4. Mas se ele faz G4, eu faço cavalo F4 duplo. Tá. Dama C8, cavalo D7. Não ajuda ele. Cavalo D7 não ajuda ele. G4, muito menos. Dama C8 é bem mais promissor do que F3. Dama C8. Dama C8 foi difícil de ver, eu demorei pra ver. Eu demorei pra ver o bispo D3 e o dama C8, né? Porque não basta ver o lance, tem que saber por que tá certo. Dama C8. Cavalo ali. Eu ataco o bispo. Dama C8. Cavalo D7. Eu faço F3 e estou ameaçando fazer G4. Ganhando o cavalo. Talvez até a dama. Dama C8. Tem alguma coisa que ele pode fazer isso aqui? Se ele fizer qualquer outra coisa que não seja cavalo D7 e G4, ele permite a troca das damas, né? Ele
pode fazer o próprio cavalo G4. Por que eu não pensei nisso? Caramba, como é que eu não penso em cavalo G4? Se ele faz cavalo G4, eu tô perdido. Dama C8 perde. Cavalo G4. Dama C8, ele impede as trocas com cavalo G4. Parece que F3 é o melhor mesmo, hein? F3 impedindo. E depois Dama C8. F3. Cavalo por H5. Dama C8. Dama por G3. E aí eu faço Dama G4. Força a troca das damas, senão ele perde o cavalo. É o F3 primeiro. Depois Dama C8. Não é torre C8, porque cavalo G4 tá ganhando. Cavalo G4 tá ganhando. F3, né? Vamos de F3, torcer para que esteja certo. F3, dama por G3. Dama por G3. E aí, torre F1. Torre F1. Cavalo aqui não rola. Torre F1. Ele toma, eu tomo. E o peão de F3 protege tudo. Se ele faz um cavalo H5, dama por D5. E o cavalo dele não salta mais para canto nenhum, porque a dama tá em G3. Eu tô achando que é F3 mesmo. F3 o problema acaba. Se eu faço um cavalo F4, ele toma, porque é um duplo. F4, porque é um duplo. G por F4. E aí, se eu tomo, o peão, que não abre nada, não abre nenhuma peça boa para mim, ele vem com cavalo G4 e ganha a partida. Cavalo F4 é uma porcaria. Um bom lance de defesa feio. F3. E depois de dama por G3, torre F1. Esse F3 que me dá um medo danado. Mas vamos lá. F3. Nossa. E é um problema de 1890.
Que tenso, hein? Que F3 difícil de ser feito. Eu faço F4 tranquilo, né? Quem joga comigo sabe que eu faço F4 tranquilo, mas esse F3 aqui foi difícil fazer. Bom, então é isso. Vocês que estão assistindo, curta, comentem, compartilhem e até a próxima.